professores que se inscreveram para esta oficina, vindos dos mais diversos departamentos da UFMG. Tivemos 240 inscrições, vindos de outras unidades, da própria Faculdade de Medicina. Então, sejam todos bem-vindos. É um imenso prazer tê-los na 5ª oficina virtual do Programa de Desenvolvimento Docente em Saúde Coletiva, coordenado pelo Departamento de Medicina Preventiva e Social e pelo Núcleo de Educação da Faculdade de Medicina da UFMG. Para esta 5ª oficina virtual, com o título Estratégias e Recursos Técnicos Usados em Metodologias Ativas, Exemplos Práticos, teremos a professora Ada Ávila Assunção, nossa colega do departamento, a quem eu quero agradecer imensamente a generosidade em atender ao nosso convite e a sua dedicação e comprometimento em organizar essa oficina. Muito obrigada, Ada. Quero desejar, então, uma ótima oficina a todos nós. Professora Ada, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. É muito bom ver os colegas, né, nesse momento em que nós estamos tão sozinhos, né, ver assim, eu escutar as vozes de vocês e ver as carinhas de todos aqui, né. Eu, antes de começar, queria dizer o seguinte, que eu gostaria muito que vocês tomassem essa oficina como o próprio objeto dela. Assim, nós estamos aqui, eu vou apresentar uma experiência e isso vai ser um objeto de reflexão de todos vocês para tentar solucionar vários problemas e impasses que estão diante de todos nós com o ensino remoto emergencial. Então, primeiro isso, não tem formação nesse campo, atendi ao pedido da Algise e do Rafael para mostrar o que a gente tem feito. E penso que tem material, sim, para a gente discutir e gerar vias para potencializar as nossas atuações nesse calendário, né, a partir dessa próxima semana. Então, isso dito, não sei se vocês viram, mas essa semana, enquanto nós estávamos aqui preparando os materiais, consultando aí a UFMG virtual, eu topei com algo muito agradável, que foi o prêmio que um aluno nosso está disputando, e ele ele foi aprovado na primeira etapa de uma competição que é patrocinada pela NASA, né, pela Agência Espacial Americana, que todo ano faz um concurso para a melhor proposta de inovação e tecnologia. E nesse ano o tema da NASA foi Covid-19. E, então eu queria que vocês vissem aqui, eu vou mostrar o que a UFMG publicou, e daqui a pouco vocês vão ver que tem tudo a ver com o tema da nossa oficina. Então, um minuto. Olha só, com o aplicativo sobre violência doméstica, a equipe brasileira disputa o prêmio da NASA. Então, esse nosso tema aqui, a estratégia e recursos técnicos usados em metodologias ativas, é um tema que se tornou fundamental nesse momento, porque nós vamos trabalhar no modo remoto. E por que metodologias ativas? A nossa formação docente nos fez pensar que toda aula em si é uma situação ativa. Então, nós perguntamos, será que quando o aluno assiste a uma aula, ele está ativamente envolvido? As pesquisas da ciência cognitiva têm mostrado que assistir a uma aula não quer dizer que o sujeito está ativo. Esse modelo da sala de aula, ele é um modelo pedagógico tradicional que considera que o conhecimento válido é aquele
emanado a partir do professor, e que o aluno, ele deve memorizar esse conhecimento. Então, o professor fala e o aluno memoriza. Esse modelo foi muito criticado nos processos de reforma da educação médica, porque, além de tudo, esse aluno do ensino tradicional, ele não estaria preparado para um futuro para atender às necessidades dos serviços e dos sistemas de saúde. Então, essa é uma sala de aula tradicional, desde o relatório Flexner, que orientou a educação médica, não é, no século passado, esse modelo de formação de profissionais, ele tem sido muito criticado, porque ele estaria formando médicos que dominariam os mais variados tipos de tecnologias, mas que seriam pouco hábeis para lidar com as dimensões subjetivas, sociais e culturais das pessoas. E é responsável pela formação de profissionais que dominam várias tecnologias, mas houve uma série de críticas porque esses profissionais estariam pouco hábeis para lidar com as dimensões subjetivas, sociais e culturais das pessoas. Então, nós vivemos, recentemente, uma profunda transformação, um debate sobre a transformação da educação médica, para, entre outros, se adequar ao modelo de organização dos serviços da rede pública de saúde. Mudou aí o slide, Rafael? Bom, então, essa antiga prática da formação médica é uma prática que os estudiosos chamam de uma prática de formação médica linear, que era orientada por conteúdos e objetivos mal definidos. Seria uma transmissão de informações e o aluno, ele utilizaria a sua memória para aprender. E os professores seriam capacitados somente em conteúdos e muito raramente esses professores estariam capacitados nos assuntos e nos temas da pedagogia. E o ensinar a aprender, ele se dava com uma observação passiva dos alunos, né? O professor era o ativo. E primeiro seria a teoria, depois a prática. Então, esses alunos das escolas médicas, eles assistiam às aulas e depois eles iam para a prática nos serviços. A atenção à saúde e à prática no serviço seria uma atenção centrada na doença no modelo hospitalar. E o paciente seria um objeto de prática de aprendizagem, e não um sujeito que tem uma ação e uma atuação nessa relação. E ao final, nesse modelo de formação médica, ao final, os alunos eram avaliados de uma forma, uma somatória de notas. Essas notas iriam punir ou premiar aqueles que tivessem chegado ao resultado conforme planejado. Então, o que são metodologias ativas? Essas metodologias ativas foram elaboradas e têm sido aplicadas e muito estudadas. Elas são estratégias de ensino. Então, nós estamos falando hoje sobre estratégias de ensino, baseadas numa concepção pedagógica contrária a essa sala de aula tradicional. Seria uma concepção pedagógica reflexiva e crítica, que viabiliza a interpretação e também a intervenção sobre uma realidade e promovendo a interação entre as pessoas. Então, os currículos foram transformados para que os alunos também fossem formados para interagir, para atuar e para liderar processos de transformação social. Essas metodologias ativas, no nosso campo da saúde coletiva, essas metodologias foram muito estudadas e há autores que preconizam que essas metodologias ativas convergem com as próprias propostas do modelo assistencial do Sistema Único de Saúde. Então, devolvendo para a formação dos médicos,
essas metodologias favoreceriam a integração da teoria com a prática, a diversificação dos cenários de aprendizagem e, aqui o tema que nós vamos conversar bastante hoje, que é o uso das novas tecnologias. Quanto a isso, nós vamos perguntar, antes de começar a debater em torno dos exemplos práticos, sobre esse mundo digitalizado. Há um verdadeiro debate entre os filósofos. Eu aqui trago um que escreveu sobre, um americano que nasceu no Líbano, mas que estudou nos Estados Unidos, depois começou a carreira docente no Canadá e atualmente leciona na Universidade Sorbonne 5. E para ele defende o seguinte, que nós não estamos diante de uma técnica, nós estamos diante de um modo de ver o mundo. Que a digitalização, ela engendrou uma cultura, então nós estamos diante de uma juventude em que o mundo digital é a sua própria maneira de enxergar o mundo. E isso é importante para a gente pensar a melhor maneira de trabalhar com os nossos alunos, nesse momento pandêmico, mas também no momento, digamos, antes da pandemia, não é? E pós-pandemia. Se a gente pensar as crianças hoje, né, a gente diz isso muito, as crianças, elas já têm um acesso quase imediato às ferramentas digitais, então as crianças são mais ágeis e hábeis para manejar essas ferramentas do que nós mesmos. Numa das oficinas, uma professora disse, né, ela falou, contando que como ela fazia a sua aula, ela contando que ela gravava as aulas e os filhos iam e editavam ali os áudios, que faziam isso mais rapidamente do que ela. E é isso mesmo, a juventude, as crianças, elas tiveram acesso quase imediato a essas ferramentas, então elas são mais ágeis e mais hábeis. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós hoje estamos com uma geração nativa no mundo digital, né? Essa geração é nativa no mundo da cultura digital, se a gente quiser seguir esse filósofo contemporâneo. Quer dizer o seguinte, que essa juventude, essa geração nativa no mundo digital, ela é capaz de usar eficazmente múltiplas funções integradas, né? Então, ela utiliza as múltiplas funções como escutar a aula, olhar um laptop ou o celular e conversar pelo WhatsApp, ou seja, isso mudou em relação a uma geração precedente no que se refere a essa capacidade de integrar funções. Então, para essa geração, é extremamente penoso estar exposto a uma única fonte de informação na sala de aula. Uma única fonte de informação que seria o professor. E para esses filósofos ainda, que estão num debate muito, muito quente, né, quer dizer, assim, um debate atual, um debate que ainda não terminou, né, que o que estaria sendo operado não é uma revolução digital, mas é uma reconversão no mundo, de que esses jovens e essa geração, eles passaram a atuar nas suas relações desde que eles tenham a possibilidade de integrar várias funções. Então, é uma mudança, é uma conversão no sentido quase religioso, segundo esse filósofo, porque ele engendrou uma cultura, produziu uma nova forma de ver o mundo, através de uma herança cultural muito complexa e uma técnica que já alterou o jeito de a gente estar presente nesse mundo. Então, eu trouxe aqui, essa ilustração não é banal. O nosso aluno, ele sofre se a sala de aula ou a estratégia
pedagógica propuseram a ele uma linearidade de objetos, ou uma linearidade de escuta. Ele é o ator, ele que é o centro, né? Então ele atua conectando várias fontes de informação, e nesse caso o professor é um facilitador. Então, é nessa base tecnológica que nós vamos pensar o seguinte: os nossos alunos, eles já pensam em rede, né? O raciocínio deles reticular, em teia. Eles trocam informações, eles participam conjuntamente. Esses dias eu escutei uma professora dizendo assim, esses dias não, faz um tempo, os alunos têm um grupo, né, na sala de aula, e aí a professora falou, eu queria estar nesse grupo. Eu falei, eu também queria entrar no grupo deles, porque eles se conectam, eles conversam, então eles já atuam dessa maneira. Então, o que é que a gente está tentando fazer? De forma a valorizar essa maneira de eles verem um mundo que não vai retroceder, não é? De como é que a gente pode desenvolver os nossos projetos pedagógicos. Nós temos a nosso favor vários tipos de mídia que nós vamos utilizar, né? Aqui nas oficinas anteriores foram mostrados aí como é que a gente utiliza o áudio, né? Uma ferramenta de áudio instrucional que inclui tanto o telefone quanto a conferência, o próprio rádio. Eu vi que as professoras da educação básica no Nordeste, elas não estavam conseguindo uma conexão adequada à rede, e elas fizeram o seguinte, elas conversaram com os responsáveis pelo rádio lá, pela rádio local, e as aulas foram transmitidas assim. Então dispensaram a internet e começaram a ministrar aulas pelo rádio, porque em todas as casas as pessoas tinham o hábito de escutar o rádio, ter um rádio, e era muito mais fácil do que a internet. Olha só. O vídeo é uma outra mídia muito utilizada, né? Nós esses dias aprendemos aí como fazer videoaulas, como etc. A comunicação por meio de correio, por meio de conferência, né, ao vivo, como essa que nós estamos fazendo, e também a impressão aí de livros, de guias de estudo, protocolos, notas de aula. Nós temos trabalhado, isso está à nossa disposição para a gente continuar trabalhando com as metodologias ativas. Os procedimentos didáticos são inúmeros, né? Nós temos um leque aí de possibilidades que eu vou mostrar daqui a pouco, que são problematizações da realidade do processo de trabalho, né? Exercícios em grupo, plenárias, eu vou mostrar como que a gente fez plenárias, que nós chamamos de congresso dos alunos, sobre o uso de agrotóxicos ou sobre o trabalho médico, leituras comentadas, exposições dialogadas, seminários, enfim. Essas estratégias pedagógicas, elas são inovadoras e elas garantem muita criatividade, elas garantem uma dinâmica e incitam à reflexão, elas facilitam a estimular os nossos alunos à necessária reflexão sobre os objetos de ensino, de aprendizagem. O Piaget, eu estou trazendo o Piaget, mas não é só ele, mas eu trago o Piaget, que ele é muito citado, essa maneira de, antes mesmo, né, ele morreu em 1980, o Piaget, mas há alguns estudiosos identificam no Piaget algo sobre a educação numa era informatizada, a formação numa era informatizada, porque a teoria do Piaget, em linhas gerais, ele entende que a cognição se baseia em um mecanismo de processamento de informações, e nesse processamento de informações, os símbolos que permitem as combinações necessárias para o sujeito interligar uma dimensão com outra. Então, o conhecimento é construído, não é? Por isso que é chamada teoria construtivista. O conhecimento é construído pela relação do indivíduo com a realidade, e é o indivíduo o motor dessa construção.
Então, é para deixar esse indivíduo continuar agindo, é que as metodologias ativas traçam as suas propostas para a organização da sala de aula. Então, se a gente pensar dessa forma, que o conhecimento é construído a partir dessa interação, o professor, ele atua como um agente que problematiza. O professor vai elaborar situações para promover essa interação sujeito e objeto, e para que o aluno se sinta um sujeito ativo e participativo no seu processo de aprendizagem. Então, é um movimento de aprender mais eficiente, porque o aluno, ele é solicitado, mais do que solicitado, ele é estimulado a agir diante de situações, problemas. Mas aí vem um outro conceito também, que é um conceito da pedagogia contemporânea, que é da aprendizagem significativa. Né? A aprendizagem significativa, que está nesse horizonte do construtivismo, seria o seguinte: o indivíduo, ele é mais eficiente no processo de aprendizagem se ele estiver diante de uma situação em que ele puder agregar, assimilar, articular o conhecimento, a reflexão sobre uma dada realidade em algo que já está previamente organizado na sua cabeça. Ou seja, é mais fácil eu aprender quando aquele cenário me estimula a trazer coisas que eu já sei. Então, ele é ativo. Nós vamos partir para perguntar sobre o que ele pensa, ou se ele já viu, o que ele pode fazer, ou pode indicar de solução para um problema, quando nós fazemos um contraste da situação nova com uma situação que talvez ele já tenha organizado na sua cabeça. Então, essa é uma entrada muito breve de onde parte, teoricamente, esses modelos pedagógicos, não é, que enfatizam as metodologias ativas. A literatura não é unânime, não há um consenso, mas nós podemos dizer aqui, eu vou trabalhar com esses 4 tipos de metodologias ativas. A sala de aula invertida, a metodologia da problematização ou do estudo de caso, a metodologia do projeto e a cooperação com os pares. Então, vamos ver. Sobre a sala de aula invertida, o nome, quando eu vi isso a primeira vez, foi numa formação aí do núcleo docente da faculdade. Eu achei um termo muito interessante, fui rapidamente aí, me inscrevi na oficina, e realmente é muito interessante isso, mas de fato não é uma coisa tão nova, é o que na faculdade durante muitos anos a gente chamava de GED, né? É que o professor fazia o seu roteiro de estudo, o aluno estudava em casa e depois ele chegava e aí havia uma discussão. É um pouco isso mesmo, só que um pouco mais organizado e fundamentado num modelo, né, numa teoria da educação. Essa sala de aula invertida, o conteúdo e as instruções, então, são estudados pelos alunos online, né? Nós podemos ofertar a eles todas essas possibilidades e depois, no encontro na sala de aula presencial ou na sala de aula virtual, o aluno vai trabalhar de forma colaborativa os conteúdos que ele estudou antes da aula. Então, chegando na aula, ele vai fazer atividades práticas, a depender do cenário em que esse encontro ou essa aula vai se desenvolver, vai resolver problemas, elaborar projetos, discutir em grupo ou fazer laboratórios. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Hoje nós tivemos um susto aqui, porque a minha UFMG virtual saiu do ar, e aí eu havia preparado essa apresentação dos exemplos conectada, estando no próprio sistema, e aí o sistema não estava funcionando, aí eu fiz aqui, fiz uns prints da tela, né,
mas eu vou entrar lá agora, na UFMG Virtual, mas já que está aqui, eu queria mostrar para vocês isso. E aqui é algo que a gente trabalhou em 2016, que seria exatamente esse modelo da sala de aula invertida, em que os alunos receberiam esse roteiro baseado numa bibliografia, em que as perguntas são perguntas que são feitas de acordo com o objetivo dessa sessão, dessa aula, não é? Os objetivos que estão lá no plano de ensino da disciplina. Eu vou mostrar melhor como é que isso acontece se a gente utilizar a plataforma, que é o que nós temos que fazer nesse momento aí de pandemia. Então, eu vou entrar lá na plataforma. Tá tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu entrar no sistema? Como ninguém se pronunciou, acho que está tudo certo, Ada. Tá tudo certo, né? Vamos continuando. Muito bom. Então, vejam só, eu vou entrar aqui na minha 2018, numa disciplina, demora um pouquinho mesmo, mas... Tá. Então, aqui é a minha UFMG virtual lá de 2018, 2, o Moodle, bem feioso, assim, que a gente tem muita dificuldade para dar uma cara mais bonita, mas eu vou aqui diretamente ao assunto da sala de aula invertida, que é essa aqui. Então, o tema da aula era anamnese ocupacional. Aqui nós colocamos os materiais. Então, raciocínio clínico ocupacional, que é um texto que o professor prepara antes da aula. É muito importante que seja feita essa preparação. Depois, a bibliografia principal, que era o manual da anamnese ocupacional, e mais um artigo. Aqui, mais um objeto de aprendizagem, no caso, que é um vídeo oficial, que está aí do Ministério do Trabalho. Aqui o caso clínico, a mãozinha, que é o estudo de caso, que indica a tarefa, onde o aluno vai entrar para postar, e aqui o comando, né? Então, o comando depois de assistir ao filme e ler o artigo de Fernandes, avaliar o caso de um paciente atendido no ambulatório de doenças profissionais, para dar continuidade à conduta do médico do ambulatório, a equipe. Bom, aqui vai toda a prescrição aqui dos caminhos, né, que o aluno vai percorrer. Ele vai responder aqui, e vocês vão ver que no meio do caminho teve um áudio, né? Eu fiz um áudio porque foram várias dúvidas, os alunos apresentaram muitas dúvidas, e o que a gente faz sempre é quando eles têm a dúvida na atividade, ou qualquer uma outra dúvida, geralmente um começa, e aí a gente reúne isso, porque vai aparecer de novo. Então, você faz um áudio, é simples de fazer, faz um áudio no celular, e faz o upload do áudio sem nenhum problema. O nosso Moodle cabe isso, tem lá um lugarzinho de colocar o áudio. E a devolutiva. Então, aqui, vocês vão ver que eu falei prezados discentes, no texto eu apresento os elementos centrais, eu fiz uma síntese, ou seja, depois que eles trabalharam, vejam bem, né, aqui estão os materiais, material teórico, a situação problema, o cenário que vai permitir esse aluno refletir sobre essas questões, que inclui tanto o ambiente de trabalho quanto o caso clínico. Aqui no caso clínico eu vou mostrar para vocês, esse caso clínico, nós podemos fazer isso nesse ambiente. Eu vi que vários colegas que se inscreveram nessa oficina estavam com essa angústia de como fazer estudo de caso ou adotar a metodologia da problematização nesse ambiente virtual, o ensino remoto, né? Então, eu acho que a gente pode fazer, sim. Eu vejo que podemos construir os casos. Esse caso aqui é um caso fictício. Eu trabalhei com uma realidade, mas eu enriqueci o caso para que ele atendesse aos objetivos da aprendizagem. Então, o caso está aqui,
né, um casinho assim, bonitinho, e depois que ele trabalhou, o aluno trabalhou online, aí eu fiz a devolutiva da atividade. Então, vou mostrar aqui para vocês a devolutiva. A devolutiva, ela é uma própria aula, né? Se eu mostrar aqui para vocês, olha, ela... É legal a gente usar um símbolo, né? Eu peguei uma foto lá do Centro de Comunicação Social e fiz uma carinha assim, para todas as comunicações que eu faço aos alunos, aí eu colocava, acho que ainda vou continuar utilizando, e aí a minha devolutiva para eles, ou seja, a aula propriamente dita, né? Produção e utilização, aí eu faço aqui, conto uma historinha. Isso a gente pode fazer aqui no próprio Moodle, ou se a gente estiver numa modalidade presencial, a gente faz uma aula na sala de aula para eles, né, com PowerPoint, eles presentes. 2018 não tinha epidemia, mas eu trabalhei assim, trabalhei esse conteúdo nesse formato, né, de aula, aula investida. Deu muito certo, assim, eu gostei de ter feito dessa forma. Então, o que eu trago para vocês aqui é uma maneira de funcionar o nosso... Ou seja, a gente tem condição de fazer, ele é feinho, assim, porque esse designer, ele é um design linear, não é exatamente o contrário do que nós estamos falando, que é tentar fazer um estímulo a um pensamento em rede, né? E aqui ele é um pouco linear, mas o que fica em rede é que o aluno, ele entra num assunto ou no outro na medida da necessidade dele. É ele que organiza, né? Nós temos uma instrução e é ele que vai percorrer esse conteúdo da maneira em que ele julgar necessário. O que é fundamental na metodologia ativa é que nós professores, temos de devolver. Na metodologia ativa não significa que o aluno fique sozinho. É fundamental que a cada orientação, a cada instrução, que a gente possa, que a gente deve fazer uma devolutiva, seja sintetizando o conteúdo, seja salvando, assim, né, aqueles que começam a ter algum desespero por não conseguir entender o que foi pedido para ele fazer. Né? Sobre isso, alguém gostaria de se manifestar, quer comentar alguma coisa, me ajudar aí na conversa? Wanda, só uma coisa. Sim. Na medicina, na área da saúde em geral, tem uma metodologia que muito se fala dela, que é o ensino baseado em problemas, o PBL, que eu particularmente não vejo grandes coisas nele, eu prefiro muito mais a problematização. Mas você não colocou entre seus quatro tipos, né, de metodologia ativa. Depois, se você quiser comentar um pouco sobre isso, acho que seria interessante. Não sei se exatamente agora, sabe? Ô, Geraldo, tá me escutando? Sim, tô sim. Tá? Foi bom isso que você falou, porque você sabe que, estudando para fazer essa oficina, eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas. Tem uma pedagoga que é muito citada, Barbel, que ela diz o seguinte, a aprendizagem baseada na problematização, ela não é uma metodologia ativa, ela é uma forma de organizar o currículo. A metodologia ativa, ela é exatamente uma estratégia que você utiliza em várias sessões do seu estudo, independentemente do currículo estar sendo organizado em torno dos problemas. Então, PBL não é a mesma coisa que metodologia da problematização, porque no PBL, você organiza os grupos, você tem uma realidade, o aluno parte para a realidade, ele investiga, e depois você tem que trazer uma solução para aquela realidade, para aquele problema, desculpem-me, e devolver para a situação, para a população a qual você investigou, estudou. Então, e o nosso currículo da faculdade, ele é organizado dessa forma, não é? Ele é organizado com
com esse princípio. Ele é mais do que uma metodologia, é um princípio. É assim que eu entendo. Deve ter mais gente aqui, mais professores, que possa ajudar a gente a entender isso melhor, se alguém quiser falar, mas do que eu vi é isso. Então, eu não podia pôr isso lá naquele slide das metodologias ativas, porque seria colocar como sinônimo algo que é bastante diferente, são grandezas diferentes, não é? Obrigado. Não tem alguém que queira falar sobre isso? Claro, só falar uma coisa rapidinha, porque o PBL, né, que é onde eu sei, geralmente as pessoas trabalham, por exemplo, uma doença. Então, o assunto é tuberculose. E aí, quando você discute a tuberculose, você discute todas as questões inerentes a esse problema. Então, você discute a epidemiologia, a fisiopatologia, né, você discute a semiologia, você discute a propedêutica, o tratamento. Então, é você agrupar tudo aquilo que a gente aprende, né, na medicina, por exemplo, num único problema, numa única condição. Né? E a problematização ela é mais para problemas reais, não são para condições clínicas, né? São para resolução de problemas da vida cotidiana. Né? E uma coisa que a gente percebe é o seguinte: existem estudos que mostram que o PBL, quando o aluno do curso de medicina, particularmente, ele está no começo ou no meio do curso, se ele fez PBL ou se ele fez o nosso modelo, faz uma diferença. O aluno que fez PBL, ele mostra que ele teve um ganho, um desenvolvimento maior. Ele sabe mais do que o colega. Mas quando o nosso aluno chega nos internatos, ele tem um ganho cognitivo muito grande. Então, os dois acabam se formando com o mesmo nível, na verdade. Então, é difícil falar que o PBL ele é superior ao nosso modelo hoje. Né? Ele pode ser superior no começo e no meio. Mas depois, com o internato, na hora que o aluno vai para a prática, né, é a hora que ele tem aprendizagem significativa mesmo, que ele enreda imagem, linguagem, pensamento, emoção, tudo junto ali com o paciente, se envolve com ele. Aí o ganho cognitivo é muito grande e aí alcança o PBL. Só mais uma coisa, perdão. Eu acho que o grande problema do PBL é que ele trabalha com problemas construídos, não são problemas reais. Então eu acho que esse é um problema sério. Mas enfim, vamos lá para frente, toca aí. Mas de toda forma a pergunta é super interessante. Assim, tem um texto que está indicado na bibliografia dessa aula, que a autora fala sobre isso. Né? Ela fala assim, problematização ou aprendizagem baseada em problemas. Né? E ela vai dizer que não é a mesma coisa, porque como está manifestando o Rafael, essa prática, ela organiza o currículo. O indivíduo vai aprender sobre tudo, ele vai aprender a propedêutica, ele vai aprender sobre diagnóstico, ele vai aprender sobre, enfim, o que é muito diferente de você ter um problema, como esse caso aí, né, o caso de um paciente que estava exposto. De fato, o objetivo daquela atividade era possibilitar ao aluno construir uma habilidade de investigar risco nos ambientes de trabalho que poderiam explicar um adoecimento num adulto, né? Então, a gente poderia dar isso numa aula expositiva ou a gente vai fazer isso numa aula em que ele vai ter todos os materiais, ele organiza e depois a gente faz, como eu diria, a conclusão, né? Não é uma conclusão, mas faz uma síntese. A síntese é a palavra melhor. Então, é bem diferente, né? Você ter usado o estudo de caso ou a problematização e ter um currículo organizado dessa forma. Mas, como diz o Geraldo, passando em frente, né? Vamos em frente aqui. Vamos lá. Sim, então, a sala de aula invertida é isso, né? Nós apresentamos os materiais antes do evento lá do encontro. Então, o que eu mostrei para vocês são, aqui eu estou picando o Moodle lá, conforme ele aparece, e para construir um caso, alguém me perguntou sobre isso, né, como é que constrói um caso. Então, para construir um caso, você tem que ter em mente aquilo que você quer que o aluno vai dominar, né, então, nesse caso aí,
o que a gente queria era exatamente investigar o ambiente de trabalho, então nós compusemos os materiais dessa forma. Quando nós não temos todos os materiais, a gente faz uma ficção, né? Aqui tem uma parte de realidade e uma parte de ficção. Então, você prepara perguntas, roteiros, assertivas, para você direcionar o foco durante a atividade. E a gente solicita explicações que estão disponíveis nesse material, não é? Então, é a forma de você perguntar. E o nosso, quer dizer, tanto essa plataforma como outras, permitem que o aluno poste lá o seu documento com as suas respostas. E você vai organizar a devolutiva, preparando uma síntese tanto no PowerPoint quanto uma síntese no áudio, né? Essa metodologia, então, da construção dos problemas, você tem sempre que fazer algo bem direto, é algo curto. Eu já vi casos assim muito longos. É um caso, é uma folha, 3 perguntas bem concretas, para evitar a divagação, porque o aluno ele tem a autonomia de articular todos esses objetos de aprendizagem da forma que ele entender que é a forma mais adequada para ele, não é? Mas se você não dirigir, pode haver um pouco de divagação, né? Então, a construção desse problema tem de evitar a divagação. Quando eu estou falando da construção do problema, é do caso em si, mas também do roteiro, né, que ele vai estudar, que ele vai trabalhar. E esse caso, claro, ele tem que ser abordado desde uma perspectiva científica. Aqui, então, eu trago um outro exemplo, que aqui foi de um estudo sobre determinantes sociais de saúde, e aí, olha só, como é que a gente compôs os materiais, né? Aqui no primeiro caso, tem um artigo do Marmot, que então, é um artigo científico de um autor que falou disso, e é muito citado quando a gente fala desse assunto, e depois eu criei o problema. Então, vou mostrar para vocês como é que eu criei o problema para que o aluno trabalhasse esse problema à luz do artigo do Marmot. Então, olha só, ler atentamente, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, está muito miudinho, né? Tá sendo possível enxergar? Ler atentamente as páginas, não é? Ler atentamente as páginas do caderno de estudo, em seguida analisar os dados que Marmot apresenta em seu artigo Social Determinants of Health Inequalities. Refletir sobre a assertiva elaborada à luz das evidências desse artigo. Aqui eu copiei um trecho que é central no artigo dele. E peço que os alunos, então, discorram em 30 linhas, baseado no texto sugerido, sobre o contraste de que trata o conteúdo expresso nas fotos do PowerPoint, que eu vou mostrar agora para vocês, né? Então, ele vai ler o artigo, mas ele não vai fazer uma resposta, assim, tipo, pergunta e resposta. Então, eu vou convidar o aluno a tratar um problema. Então, vamos ver aqui o problema. Então, esse aqui, eu fiz um objeto de aprendizagem, como eles usam na linguagem da pedagogia, né? Eu juntei aqui 3 coisas. Primeiro, um esquema, que é o quadro teórico, que é o objetivo dessa sessão, dessa aula, né? Então, tem um modelo teórico sobre determinantes sociais de saúde e desigualdades em saúde. A seguir, o que nós podemos fazer de uma maneira criativa e dinâmica, digamos assim. Eu trouxe aqui uma foto de uma exposição em uma loja de um shopping, que mostra óculos escuros, com fone, sem fio, com capacidade de conexão. E na terceira imagem, uma outra foto de um relatório que está mostrando que na Índia uma porcentagem, segundo a OMS, 90% de todas as pessoas
cegas do mundo vivem em países em desenvolvimento, e a Índia é um dos países que concentram o maior número, e aqui tem lá uma foto de uma iniciativa de fazer os diagnósticos, né, de oftalmológicos dessa população. Então, vocês estão vendo, né? Então, aqui, 2 imagens, um plano teórico, e a pergunta era, baseado no artigo do Marmot, analise, interprete o contraste entre as situações, né? As situações. Esse foi um dos exercícios que nós fizemos, que foi bastante, assim, rico. Eu achei, a meu ver, os alunos aproveitaram muito e foram direto ao ponto, né? Então, e como é que a gente faz a devolutiva disso? Olhem só. Aqui a minha planilha de devolutivas, então, eu fiz o seguinte, eu peguei todas as tarefas que a gente faz para análise dessas situações, elas têm de ter limite de linhas ou limite de palavras, e para eu me organizar, eu coloco assim, né, eu estou mostrando isso para vocês, aqui assim, a cozinha, né, dos fazimentos, né, pedagógicos mesmo. Cada um tem um jeito de fazer, eu gosto de fazer assim, eu coloco o ponto central da resenha de cada aluno, né, então aqui eu coloquei o ponto central, e aí eu devolvo para eles, porque no Moodle a gente, ao dar a nota, tem um espaço do comentário. Aí eu digo lá, por exemplo, Bernardo, você analisou as fotos com interesse, e se tiver uma crítica, eu cito a crítica, peço para ele voltar, vejo se faltou alguma coisa. Então, esse é um tipo de devolutiva, mas essa devolutiva é bem interessada, né? Assim, eu tenho na minha cabeça o que é que eu pensei antes de eu vir aqui, né? O que é que eu fui pensando antes de eu aparecer, né? Lá no sistema. E mostrando para vocês aqui vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Posso continuar? Pode continuar, Ada. Bom, então, essa metodologia da problematização, ela é bastante problematizada no mundo da pedagogia, e existe essa técnica, né, chamada o arco de Magalhães, que ele ensina para a gente a elaborar um problema, né, um problema, ou um estudo de caso, porque todo estudo de caso é considerado, ele é estudo de caso, porque esse caso é um problema, é uma situação que trouxe demandas e que merece ser avaliada e transformada, digamos assim. Então, pensando assim, olha, observação da realidade. Então, olha só, no caso, a observação da realidade, você pode usar um artifício, uma ficção, né? A realidade das desigualdades sociais em saúde. Enquanto nos shoppings tem óculos com fone de ouvido ou com Bluetooth, tem pessoas na Índia que não têm acesso a serviços para fazer diagnóstico e correção de déficits visuais, né? Então, é uma situação, ou uma situação seria o caso mesmo clínico, o trabalhador doente, ou a fábrica que está com os riscos. Então, essa é uma observação da realidade, primeiro você constrói isso, né? A situação que permite observar uma realidade para a qual devem ser trazidos os conhecimentos já sistematizados nesse campo. Os pontos-chave, eles são pontos que você vai tratar no seu roteiro, né? Então, vocês viram lá, eu trouxe a assertiva do Marmot, eu queria que eles lessem o artigo do Marmot, porque era a referência, né, do tema, e que, a partir daí, a minha pergunta é uma pergunta interessada, ela não é uma pergunta inocente. Então, a pergunta é que lista os pontos-chave. E depois da pergunta, a teorização. Então, você vai e volta, né, na sua leitura, ela está ali, a leitura principal,
é também muito importante que a gente seja, eu estou falando aqui da graduação, não é? Eu não falei do como a gente faz isso na pós, mas na graduação, a gente tem que ter cuidado, um texto, no máximo 2, para cada sessão, né? Isso aí é uma coisa que a gente já tem visto aí, a recomendação. As hipóteses de solução para aquilo, né? Que então você vai ver que no próprio texto, o texto principal, a leitura principal, já tem ali as hipóteses para solução, né? E a aplicação à realidade. Então, esse que é o jeito da gente trabalhar. A gente pode trabalhar o estudo de caso ou a metodologia da problematização, a gente pode trabalhar na sala de aula invertida. Então, os métodos, assim, essas estratégias, elas podem estar combinadas, né? A gente pode estar combinando isso para trabalhar. Eu faço um pouco isso, eu faço a sala de aula sempre invertida, sempre é melhor que a gente dê aula expositiva no final. Raras exceções. E para deixar o aluno, como diz o Piaget, ele tem que desestabilizar, ele tem que saber que ele não sabe. Tem um exemplo que o Piaget fala, que as crianças aprendem a nadar quando elas vão para o mar, entram no mar, tomam um caldo, é claro que ele não fala assim, né, eu estou falando com a minha língua de mineira, toma um caldo e aí ele fala, não sei nadar, né, e aí que ele, ou seja, você passa por uma fase de desestabilização e depois você, com o desenvolvimento e a interação com os objetos de aprendizagem, você aprende, né, mais ou menos assim, se eu puder falar de forma muito rápida. Bom, eu passo aqui por uma outra metodologia ativa, a gente já vai terminando, que é dos projetos... Desculpa. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu queria saber como que combina a sala de aula invertida com o arco de Charles de Magalhães? Ah, tá. Então, veja só. Quem é que está falando? É a professora Najara da odontologia. Najara, é que eu já trabalhei com o arco de Charles de Magalhães numa disciplina e eu não entendi como que poderia fazer. Tá, então são duas coisas. A sala de aula invertida, ela é uma técnica para você organizar a sua sessão, né? Você pode organizar a sua sessão tradicionalmente. Como é que a gente organiza a nossa aula, né? A nossa sessão que eu estou falando é a nossa aula. Você dá a sua aula expositiva, não é? No final, você indica a bibliografia e o aluno vai estudar depois da aula, né? Na sala de aula invertida, exatamente, você primeiro manda para ele o material, ou você faz isso lá na plataforma, ou você entrega para ele. Antigamente, quando não tinha esse manejo aí do Moodle, a gente entregava para ele, a gente falava o GD, o laboratório, entregava no papel impresso, né? E ele vinha para a aula e aí a gente discutia. Então, a sala de aula invertida é uma maneira de organizar o tempo, o momento da sua sala de aula. O arco de Magalhães é a maneira de você construir um problema, ou seja, é a maneira de você aplicar a metodologia da problematização. Para você aplicar, você tem que construir um problema. Você pode construir um problema, preparar essa estratégia, e ao invés de você chegar na sala de aula começando assim, diretamente com esse problema, você pode inverter, de o aluno estudar antes o assunto, né? Então ele vai ler, como eu fiz, ele vai ler os teóricos, vai ler os artigos, ele lê os artigos, aí ele chega na sala de aula, eu dou o problema para ele, e esse problema eu organizei naquelas, né, etapas aqui, do arco de Magalhães. Eu não sei se eu te respondi. Sim, mas é que dessa forma aí foge da fundamentação do arco, né? Porque a fundamentação do arco é você observar a realidade, e em cima da realidade os alunos, ou pode ser até uma realidade digital, não tem problema. Aí você observa a realidade, em cima da realidade eles discutem os problemas. Aí, em cima dessa discussão de problemas, eles buscam na literatura a resposta e depois eles fecham a teorização, né? E traz uma resolução para o problema. Se a gente levar a teoria antes, eu acho que aí foge um pouco, não foge? Eu vi isso em algumas sugestões assim.
De toda forma, eu penso que essa observação da realidade é como você falou, ela pode ser uma realidade lá na unidade básica de saúde, como pode ser essa minha realidade aí iconográfica, não é? Eu trouxe imagens e suscito uma reflexão, né? Eu penso que não tem problema se a gente pede para ele ler o material antes, mas, de toda forma, aqui eu pensei em colocar essa sugestão de construção, mas como assim uma dica para os professores construírem os casos, não é? O que você está ponderando é realmente sensato. Se você fizer a sala de aula invertida, você perde esse momento de ele ter contato com a dificuldade, né, com uma realidade a ser transformada que ele não sabe como, né? É isso que você está dizendo, se eu entendi bem. Isso, eles observam, aí eles pegam experiências passadas ou de outras disciplinas ou de vivências, em cima dessas experiências eles tentam construir uma teoria, porém não conseguem, aí eles levantam questionamentos. Aí em cima disso eles buscam na literatura, né, como seria para resolver esse problema ou qual a resposta, e depois eles trazem a teorização, e o professor dentro disso é um facilitador, né, se ele não conseguiu responder de forma adequada, o professor facilita essa aprendizagem, tenta puxar a resposta deles, mas aí tipo um círculo, né, um arco, né, que nem o próprio nome diz, por isso que eu fiquei em dúvida onde eu colocaria a sala de aula invertida, foi só essa a minha dúvida. Não, acho que você está contribuindo, né? Você está contribuindo. Acho que nós podemos pensar nisso. O que eu sinto é que se a gente fizer direto o exercício, principalmente se ele for nesse momento emergencial, sem a gente dar para o aluno uma direção, pode haver uma divagação, né? Então, é mais assim por um socorro mesmo de a gente, se eu colocar lá 2 slides, por exemplo, como eu fiz, sobre... né, que vocês viram, sem dar uma indicação, eles podem discutir isso em relação por múltiplas vias. Mas é sempre uma escolha, e o que eu vi dos pedagogos deixam a gente muito tranquila, né, porque eles falam assim, ao professor cabe escolher como fazer. O professor é que vai saber como ele quer fazer, né. Sim, desculpe. Posso fazer um comentário? Claro. É porque, na verdade, a problematização, ela é um tipo de sala de aula invertida, né? Eu acho que a gente não precisa pensar também em sala de aula invertida como um único esquema, um único padrão, né? De você dar a teoria, dar o material e depois o aluno discutir. Quando você dá um problema, né, você incomoda o aluno, você desestabiliza o aluno, né, como a Abel citou o Piaget, e ele vai procurar uma solução para aquilo, aí ele vai atrás da teoria, né? Isso também é sala invertida. Então, para mim, a problematização ela já é um tipo de sala invertida, se a gente for pensar assim. Sim, obrigada, professor Rafael. Então, sim, obrigada. Obrigada. O ensino através de projetos e da solução de problemas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, eu trouxe um exemplo também, bem assim, prático, conforme foi combinado, que vai ajudar, que esse é muito utilizado na saúde coletiva. Isso aqui também, eu fiz esse plano aqui com um duplo objetivo, de mostrar essa metodologia ativa que é a elaboração de projeto, mas também queria deixar para vocês esse plano aqui, que ele está bonitinho assim, mas geralmente eu faço num caderno mesmo, eu rabisco, mas aqui eu tinha que fazer uma coisa mais arrumada, né? Então, vou deixar para vocês isso, assim, para a gente fazer um plano de aula usando a metodologia ativa, fazer o objetivo da atividade. Então, nesse caso, seria elaborar o diagnóstico situacional da unidade de saúde. Eu vi muitos trabalhos com isso é muito utilizado na formação até das equipes de saúde da família, muito usado. O objetivo da aprendizagem, então, no caso que eu vou mostrar, nós vamos ver como é que ele ia imaginar e refletir sobre as etapas do planejamento e programação das ações em saúde em um território específico.
né? Permitir ao aluno conhecer e refletir sobre isso. As competências, e aí nós temos que ver o que está no nosso plano de ensino, né? Nós temos as nossas disciplinas aí, todas estão com o plano de ensino bem amarrado, e aí, no caso aqui, seria compartilhar as vivências com os atores envolvidos, buscando a interdisciplinaridade e a intersetorialidade, num processo contínuo de reflexão crítica. Isso é uma competência que está prevista aí no nosso currículo, na nossa matriz curricular. Desenvolver postura profissional, humanística, crítica e reflexiva, com senso de responsabilidade. E aí, a operacionalização, isso aqui que é o mais difícil, que é o que a professora perguntou, isso que o Rafael está falando, que é como nós vamos fazer essa estratégia, executar, né, operar essa estratégia. Então, é isso. Eu sugiro isso, disponibilizar os aportes teóricos na plataforma, a plataforma que você estiver usando, dividir a turma em grupos. Esse tipo de trabalho aqui é um trabalho cooperativo, então distribui a turma em grupos, elabora o roteiro para a turma registrar as informações, orienta o acesso às bases de dados. Se a gente está no regime de ensino emergencial, é melhor que a gente deixe tudo lá indicado para o aluno, para ele não perder o tempo, para ele não ficar angustiado, né? Como é que ele vai ter acesso a esses dados, indicar os links, né? Implementar um fórum de discussão para cada grupo. Então, se a gente fez, por exemplo, nós vamos fazer um diagnóstico num certo território, tem uma turma de 10 alunos, vamos dividir em 3 grupos, e a gente faz um fórum de discussão para cada grupo e deixa isso no próprio ambiente virtual, nesse caso. E a gente acompanha e a gente pode contribuir também com eles ali, à medida que eles vão apresentando as reflexões deles, as dificuldades, etc. Isso é bom, a gente ter o fórum de discussão, porque depois nós vamos fazer uma síntese desses relatórios do grupo e devolver, conforme eu já mostrei aqui, alguns tipos de devolutivas. E também programar o prazo para o relatório final. O aporte técnico que nós vamos precisar, então os documentos técnicos, os textos, né, no caso das políticas de gestão e organização dos serviços de saúde, o cronograma das atividades, né, a aula, o dia, né, as observações ali, o que nós vamos fazer, ter esse cronograma muito certo, como é que nós vamos avaliar. Então, isso aqui é uma forma de você organizar esse tipo de atividade. E aqui eu vou mostrar para vocês o que pode gerar, né, que, por exemplo, aqui é uma situação que um diagnóstico situacional foi publicado, aí a produção dos alunos aqui, eles vão coletando os dados, e aí eles fazem esse relatório e o professor discute, ou seja, isso vai permitindo a eles fazer esse contato, né, com o território, com o serviço que é responsável por aquele território. Então, esse é um exemplo, né, de metodologia que é muito usado aqui no nosso departamento. Então, os professores, aí meus colegas, podem até falar muito melhor disso do que eu, né. Aqui o último, que é a instrução por pares, é uma metodologia cooperativa que você promove atividades para os alunos buscarem conceitos e aplicar esses conceitos, né. Então, o objetivo é o envolvimento de todos eles durante a aula ou durante essa atividade no ambiente virtual de aprendizagem. E uns explicam para os outros, né, algo que dá muito certo, quando a gente tem uma situação que é polêmica, que eu vou mostrar daqui a seguir, de uma médica desesperada, né, teve um vídeo de uma médica, foi mostrado isso na televisão, num jornal, e depois esse vídeo ficou disponível, uma médica que sai na porta do pronto-socorro e começa a falar das mazelas dela, da doença dela, das dificuldades e dos problemas na gestão. E aí você faz isso contrastando para um grupo sustentar, argumentar sobre a atitude dela e o outro argumentar sobre a atitude dos gestores, né? E aí uns explicam para os outros e eles vão contrastando e no final a gente faz uma síntese. Isso tem sido usado aqui na faculdade, né? Até nas avaliações aí integradas,
esse tipo de metodologia. Aqui, ó, nós fizemos isso com um fórum, né, sobre trabalho médico. Nós pusemos no ambiente 2 filmes, né, um filme sobre o trabalho médico, mostrando a falta de médicos no interior. Isso foi feito em 2014, essa atividade. Depois um outro filme sobre essa médica desesperada, e aí eles foram tendo esses conhecimentos, e aí aqui nós pedimos para eles discutirem... A tela está outrada, a tela não entrou. E agora? Então, é isso que a gente fez, essa comparação do trabalho médico em cima dessas situações. Ou seja, o que é fundamental é deixar o aluno navegar por onde ele gosta. Ele quer buscar informação. Essa que é o cerne da metodologia ativa. Ele vai ver o filme, ele vai ler a literatura, ele vai ler o documento, mas você focaliza o objetivo da atividade para a qual essa sessão foi organizada, né? Então, aqui, Geraldo, vocês estão vendo agora um quadro azul? Sim, estamos vendo. Aqui eu organizei também o seguinte, a estratégia, eu coloquei os vários tipos, são 5, os recursos técnicos, qual a atividade do aluno que você pode pensar em fazer, e a devolutiva, né? Então, na primeira ali, eu mostrei alguns exemplos. Você faz uma assertiva relacionada a um tema, para ele estudar. Depois você oferece para ele textos escritos, artigos, documentos técnicos, entrevistas. Você pode oferecer isso em hiperlink, fica super bacana. Ou oferecer vídeos. O aluno vai fazer o quê? Ele pode você opta aqui, o que você prefere trabalhar, professor? Se você quer trabalhar com comentários deles no fórum de discussão, ou comentário isolado, né, cada um comenta. Eu fiz uma vez assim, e o fórum, a gente pode abrir assim, ele só mostra as respostas já registradas depois que o aluno fizer o seu comentário. Então, ele faz seu comentário, a partir daí ele lê os comentários dos demais. E você pode agregar mais uma atividade que além de ele comentar o que você pediu, ele comentar um dos argumentos de um colega que ele escolher, né? Quando a gente entra lá nessas plataformas, e a gente pede para instalar um fórum, eles já perguntam que tipo de fórum que você quer. Você quer um fórum de uma postagem ou você quer um fórum que ele interage com os colegas, né? A propósito, meus colegas, eu queria contar para vocês, se vocês ainda não tiveram oportunidade de ver, o SINS fez tutoriais para cada tipo de atividade que eu estou falando aqui, né? Fórum, tarefa, eu vou falar daqui a pouco de wiki. Então, tá bem acessível para a gente trabalhar. E na 4ª coluna aqui desse quadro, vocês estão vendo que é o tipo de devolutiva. Nós temos que devolver, né? Então, nós vamos devolver uma síntese do conjunto de comentários, como eu mostrei para vocês. Eu faço um quadro e eu vou lá. Quando é fórum, eu mostro o quadro, eu posto o meu quadro. Quando não é fórum, é tarefa, ou seja, o aluno vai postar o documento dele lá na mãozinha, que é a tarefa, eu dou a resposta, eu dou o comentário, que é a minha resposta ao comentário dele, no próprio espaço onde a gente dá a nota para ele, né? Então, você tem essa opção também, de fazer a sua devolutiva individual ou a sua devolutiva em conjunto. Tem que tomar cuidado para a devolutiva em conjunto, para a gente não trazer críticas que podem dificultar o processo de aprendizagem e criar constrangimento, né? Então, tem que saber fazer isso. A segunda estratégia é você fazer perguntas, né? Perguntar mesmo, principalmente quando suscita mais de uma posição. Por exemplo, no caso da médica desesperada, que era o título do filme, do vídeo, a pergunta que eu fiz é se a médica deveria ter
deveria ter adotado a postura de apresentar os problemas para o diretor do hospital ou do pronto-socorro, em vez de ela trazer as suas manifestações de descontentamento na porta do pronto-socorro, que é o que ela fez. Então, e aí isso também não pode ser uma conversa jornalística, né? Essa conversa vai ter de ser embasada na bibliografia. Então, a gente sempre, ao fazer esse tipo de questão, a gente pede para um aluno e a gente explica para ele que nós vamos considerar na chave de resposta, como chave de correção, se ele incorporou a literatura indicada no comentário dele, né? Para ele ler e fazer uma resposta informada. Então, aqui são os tipos de recursos que a gente vai utilizar: o vídeo, o texto da mídia, grupos de estudo, os tipos de comentários, etc. A terceira estratégia é uma análise de problemas do mundo real, que essa análise é diferente de você apresentar o vídeo ou apresentar, de você apresentar perguntas ou apresentar assertivas. Você já traz uma análise, né? Uma análise, por exemplo, agora na nossa disciplina de saúde do trabalhador, nós fizemos um texto sobre a crise pandêmica e o trabalho na informalidade com os dados do IBGE, da PNAD Covid. Então, a gente trouxe os dados do IBGE, que é isso, uma análise de um problema que é o trabalho informal e a Covid-19. Então, a partir daí, o aluno vai fazer, vai ler e vai atuar em cima dessa análise de um problema que é um problema contemporâneo a ele, né? Nós todos estamos vivendo aí a crise pandêmica e a crise na inserção da força de trabalho. A quarta estratégia é um estudo abrangente de um tema. É diferente aqui, quando você quer realmente que haja algo mais abrangente, como o termo está falando, e complexo. Então, você pode pedir para o aluno, né, para ele fazer um verbete que vai compor uma enciclopédia cooperativa, que no Moodle tem o nome de wiki, né? Como é o wiki mesmo, é uma enciclopédia que é em javanês, que é rápida, né? Wiki, acho que é isso mesmo. Uma enciclopédia colaborativa, em que ele vai... nós fizemos uma assim, ambiente de trabalho, aí nós damos todas as fontes, ele vai investigar ali o que seria risco do ruído presente no ambiente de trabalho, estressores psicossociais. Então, cada um escolheria um verbete e iria nessa bibliografia que você forneceu e ele vai elaborar um texto sobre esse verbete, sobre essa dimensão, aí você vai classificar como você quiser. E no final, olha que bacana, tem uma enciclopédia da turma, né? Eles no final vão ter lá o livro da turma. A outra coisa que nós fizemos, que foi bem bacana, eu acho que o professor Rafael já comentou isso, que foi um congresso da disciplina. A gente fez um congresso... Porque a gente sempre tem, na nossa disciplina, nós temos esse tópico trabalho médico, mas a gente não pode repetir, não é? Então, um ano você faz uma atividade, um problema para eles responderem e tal, um fórum. No outro ano, então, nós fizemos um congresso. Né? Nesse congresso, foi um congresso presencial, em que eles apresentaram um PowerPoint no modelo Petyacutia, que é um modelo que está aí, de poucos slides, e os colegas comentaram, a gente fez uma banca de avaliação, e esse ano nós estamos pensando em fazer na disciplina esse mesmo congresso, mas um congresso virtual. Acho que nós vamos fazer sim, com esse tema do trabalho médico. Eles têm a bibliografia, cada um escolhe um tema na bibliografia, cada um não, é em grupo. E aí eles fazem o PowerPoint e apresentam isso, e depois tem uma banca que vai julgar isso de acordo com critérios pré-estabelecidos. Olha só, eu ampliei aqui, é algo que é importante. A gente fez esse congresso da disciplina, e aqui a professora Amanda e eu, isso foi em 2016, né? 2018. A gente fez o painel, é sempre importante a gente dar uma comunicação para os alunos lá, curtinha assim, olha, uma página, tá vendo? Uma página com todas as orientações, bem direta,
Aí teve até critério de desempate, nota máxima, critério de desempate, critério de avaliação. Então, tudo aqui escrito, como é que eles iam fazer, né? Então, disciplina de saúde do trabalhador, apresentação oral do PowerPoint no formato PET-ACUT, auditório tal, comissão científica, o objetivo, e aí, além disso, como é que a gente fez a devolutiva para eles? Porque depois disso, tem uma devolutiva, como eu sempre disse. Em toda metodologia ativa, o professor deixa o aluno trabalhar, mas depois o professor trabalha, né? Então, também é uma inversão aí do trabalho. Vou mostrar aqui para vocês uma devolutiva do fórum. No fórum, olha só, esse fórum aqui, aquele fórum bem grande, é um fórum que o aluno comenta o que você pediu para ele comentar e depois ele comenta o que o seu colega comentou. Então, eu faço desse jeito, mas não sei se é o melhor, mas é assim que eu faço. Eu peguei, li tudo, eram muitos comentários, o fórum dá muito trabalho para a gente, e aí eu classifiquei os comentários, por exemplo, tinha lá um eixo que era gestão da saúde por quem? Falência do sistema, aí eu pus aqui cada aluno, o que ele tinha falado, essa classificação é minha, eu gerei os tópicos e classifiquei as resenhas deles, né, aqui sobre a discussão dos vídeos, o que eles tinham feito, e isso aqui, depois, eu não mostrei isso me orientou a fazer um texto que eu postei para eles, né, eu fiz um resumo para eles, uma aula, que eu postei na plataforma. A mesma coisa eu fiz para o Congresso. Nós também fizemos do Congresso, de fato, foi porque a banca trabalhou isso lá no Congresso, né? Então, ficou bem simples da gente trabalhar a devolutiva. E, por último, é o dicionário da turma. Eu estou mostrando a minha tela agora do meu PowerPoint, tá certo? Essas metodologias ativas, com todos esses materiais, para dar certo, é necessário o contato regular entre o professor e o aluno, né? Então, por isso, os áudios, por isso, a constante procura lá do ambiente, a combinação das mídias para transmitir o conteúdo do curso é importante. Eu quero dizer o seguinte, tentem evitar, eu já fiz isso uma vez, não foi legal, fazer toda a sua disciplina com fórum, ou toda a sua disciplina com tarefas, ou toda a sua disciplina com um tipo de estratégia, como um mapa conceitual. Os alunos, eles têm a necessidade dessa variabilidade, digamos assim, né? De você variar o que você está apresentando para ele. Fazer a devolutiva, elaborar materiais sucintos, orientar e aconselhar, e precisa de ter um sistema de manutenção e gerenciamento de registros bem eficaz, né? Nós temos esse sistema que é o sistema da UFMG, né? No caso, né? Mas nós não podemos usar a plataforma Teams ou outra plataforma. O fato é que nós temos de ter manutenção e gerenciamento e ter esse sistema de avaliação também. E pode não dar certo, né? Pode tudo isso a gente fazer uma coisa bem feita, assim, com muito esmero, muito carinho, muito tempo, e não dar certo. E por que pode não dar certo? Primeiro, por causa das imperfeições pedagógicas, né? Há um risco que é a gente dar muito material, ou a gente não saber fazer pergunta para dirigir a reflexão do aluno, pergunta do tipo, qual é a sua percepção sobre isso? E sem a gente falar o que é sobre isso, né? Percepção sobre o que, por exemplo? E o choque com o modelo da formação, porque eu comecei essa apresentação falando sobre a conversão digital, a cultura digital, mas é bem verdade que os nossos alunos, eles chegam até nós já com uma tradição da educação tradicional, né, que ele estudou em escolas que não necessariamente aplicaram metodologias ativas, e às vezes o aluno fica bem irritado. Já aconteceu isso, de um aluno chegar e falar, eu tô ficando cansado, nós estamos trabalhando muito, né,
uma coisa que eles reclamam é de que muitos professores que utilizam essas metodologias, eles, na verdade, não liberam os alunos das atividades anteriores. Por exemplo, o aluno vai para a sala de aula, tem aula expositiva e depois ele tem que ainda trabalhar no ambiente virtual, ele tem que trabalhar em casa para preparar os laboratórios ou os problemas, os casos, etc. Então, isso pode gerar uma sobrecarga para ele. Há contradições entre as disciplinas, então, se não há consenso entre os professores, o que pode acontecer é de esses alunos, tem um pedagogo que falou que nós temos que enfrentar também uma postura do homofácil, né, que a metodologia ativa faz trabalhar. Né, então, e também o professor, né, assim, o professor vai trabalhar nessas devolutivas e isso vai exigir muito tempo da gente. E tem o conflito entre gerações, numa mesma sala de aula você pode ter alunos de gerações nativas na cultura digital e outros alunos que não pertencem a essa geração. Então, pode não dar certo, há uma grande possibilidade de não dar certo, então a gente tem que ter o plano B, né? Aqui é um desenho que eu gostei, eu trouxe aqui porque é um desenho na época em que não havia recurso de digitalização, né, embora o desenho tenha sido digitalizado, mas é do local de trabalho aí do Louis Pasteur, e fica pensando, né, nesse ambiente aí bem tradicional, como é que ele fez, estudou e produziu o que ele produziu, né, num outro tempo, e produziu conforme o seu tempo, né. E, bom, o que eu li, que eu queria dividir com vocês, é que os pedagogos orientam que cada professor desenhe as suas metodologias de acordo com as suas necessidades e circunstâncias. Eu falei isso muitas vezes, mas é também bom pensar na necessidade e nas circunstâncias do grupo de alunos, da disciplina, né, de ter um pacto entre os professores da disciplina, do objetivo que vai ser trabalhado também. Né? Então, a metodologia, ela em si não favorece nada se ela não vier para responder a uma circunstância que convoca e se adeque, né, que essa metodologia se adeque a essa dada circunstância. Por fim, aqui, o nosso teórico da educação, que é o Paulo Freire falava disso, lá atrás, né, de romper com a pedagogia que ele chamou de bancária, que é essa pedagogia de que o professor deposita, né, o professor vai lá e deposita conhecimentos, e os alunos são considerados passíveis de assimilar esse conhecimento que foi depositado na cabeça deles, né. Então, para romper com a pedagogia bancária, o que o Paulo Freire nos ensinou é que nós vamos criar uma metodologia exatamente de autonomia né, de quem está aprendendo, autonomia, para que ele tenha papel ativo e possa romper com esse estigma de ser um simples receptor de conteúdo. Aqui está a bibliografia, para responder o Geraldo, essa autora aqui, Berbel, ela fala exatamente do que você suscitou agora mesmo, mudando a educação, aqui, ó, metodologia da problematização com o arco de Magalhães, uma perspectiva teórica, e aqui nesse artigo antigo dela, de 98, olha o que ela fala: a problematização e a aprendizagem baseada em problemas, diferentes termos ou diferentes caminhos. É uma leitura bem agradável, assim, para refletir sobre essa preocupação que você nos apresentou, Geraldo. Era isso, eu agradeço, peço desculpas aqui pelas minhas falhas técnicas, estou à disposição de vocês para esse momento e para outro momento que vocês julgarem que for necessário. Muito bom. Quero agradecer imensamente a professora Ada e quero saber dos nossos colegas se alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta. Eu gostaria. Pode falar, Geraldo. Primeiro, cumprimentada, foi uma brilhante apresentação, sim? E essa questão que você traz dessa questão da problematização e aprendizagem baseada em problema,
é muito interessante, né, para a gente continuar pensando sobre isso, porque tem várias escolas de saúde no Brasil que falam, meu curso é 100% PBL, a maior absurdo do mundo, porque PBL nem tem prática real, né? Mas, enfim, eu acho que é muito importante essa discussão, e a sua apresentação foi muito boa, magnífica, parabéns. Tenta aí, tem mais uma pessoa com a mão levantada, professora Jandira, por favor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Ada, boa tarde a todos e todas as colegas. Eu quero começar também como Geraldo, cumprimentando a Ada. Acho que foi muito interessante, muito bacana, muito legal a apresentação que ela nos trouxe. Estava particularmente, sabe, Ada, sentindo muita falta desse debate. Acho que a gente tem conversado muito, e é importante para nós conversado muito sobre as plataformas, né? Como acessar, como tentar entender e dominar as plataformas, se é que isso vai ser possível, particularmente para mim, que não sou nativa da era digital, então tenho apanhado muito, né? Apanhado tanto, e quero pedir desculpas a você e aos colegas, que acabei compartilhando aqui uma tela, que eu não faço a menor ideia como é que aconteceu, não sei o que compartilhei, então espero que não tenha sido nada impróprio, porque eu estava aqui fechando uma coisa no meu e-mail e parece que apareceu algum compartilhamento nesse sentido. Mas, assim, de importante que eu acho da sua apresentação e dessa questão do ensino digital, tenho me perguntado muito sobre ele, não tenho respostas, não sei se você tem, algum colega tem, que é um pouco assim, o que está colocado para nós como desafio aqui para o futuro, tendo em vista aí essa moçada que nasceu na era digital, mas uma moçada também que no Brasil, né, a gente sabe que chega até nós de diversos lugares sociais. Nós estamos acompanhando agora, por exemplo, a universidade tendo que fazer uma campanha para garantir acesso a computadores e à internet por parte dos nossos alunos, né? Então, além de toda a discussão pedagógica, epistemológica da educação, que eu acho que de alguma forma você começou a nos apresentar hoje, eu achei que foi muito oportuno, muito interessante, nós temos também toda uma dificuldade de discussão de acesso, não só à internet, mas ao equipamento, né, propriamente dito, que é o computador. Eu queria te ouvir um pouquinho, Ada, não sei até onde você tem lido, estudado, estou vendo que você tem estudado muito essa temática, que assim, o que tem sido apontado aí pelas pessoas que têm estudado a questão da pedagogia do ensino superior, acho que você está estudando isso, o que a gente já tem de apontado de, não sei bem como formular a minha inquietação, mas é assim, olha, como é que isso tem resultado numa formação humanística dos nossos alunos, numa formação de encontro social, numa formação de realmente identificação e encontro com as realidades, porque a realidade virtual é muito diferente da realidade real, né, da realidade social. Isso às vezes é uma coisa, isso me preocupa muito nesse território do ensino digital. Tá? Era isso, mais uma vez, muito obrigada pela apresentação, acho que foi muito interessante, aprendi muitas coisas, e por favor, mais uma vez, me desculpem aí pela invasão no início da sua apresentação. Isso. Eu devo falar? Sim, se você tiver vontade, fale. Não, é por isso que eu trouxe aquela primeira contribuição ali do filósofo, né, que discute exatamente sobre o livro dele chama assim, o humanismo digital. É interessante, né? Ele fala disso, de que talvez quando a gente pense no humanismo, a gente esteja pensando numa cultura renascentista. Aí ele sugere que a gente, por exemplo, ele cita a amizade. A amizade da geração nativa, ela é um tipo diferente de amizade do que foi a nossa, né?
amizade em rede, como é que, né, é bem amistoso quando você entra na rede, você fala assim, como fazer um hiperlink no seu texto, né, como você fazer um hiperlink, aí tem alguém que responde, então, eu quero ler mais, li pouco esse debate, mas é um debate que está no centro aí, né, o fato é que, a meu ver, essa humanidade, né, humanismo e a amorosidade, o Paulo Freire fala assim, não existe ensino, não existe aprendizagem sem amorosidade e sem compaixão, né? E aí eu fico pensando, será que na sala de aula tradicional nós estamos sendo amorosos e agindo com compaixão? Ou seja, eu não sei, talvez a gente faça uma polarização que mereça mais reflexão, sabe, essa polarização, se a cultura digital, ela estaria desumanizando, né, ou será que essa sala de aula, do jeito que ela está construída, ela também não seria, e de qual humano nós estamos falando, né, eu acho que nós estamos vivendo uma conversão realmente, eu tenho a impressão que esses filósofos que estão com tanto material para refletirem, para produzirem, vão poder explicar para nós melhor, né, do que é o que significa isso, né, essa crise, o que essa crise trouxe, né, nós estamos aqui pensando, nós nunca discutimos isso antes, em nenhum momento estamos juntos aqui há mais de 30 anos, então assim, Jandira, a sua questão é uma questão mesmo, mas quando a gente, o que eu possa completar é assim, quando a gente pensar em perguntar isso, vamos pensar também em perguntar do que está acontecendo atualmente, se não houvesse essa conversão para cultura digital, né, de que humanismo nós estamos querendo falar, né, o que nós vamos falar daqui para frente. Né? Mais algum colega gostaria de comentar, perguntar? Bom, acho que ninguém levantou a mão. Levantou, estou tentando identificar. Pode falar então, por favor. Boa tarde, meu nome é Leciane Tavares, parabéns e obrigada, professora Ada, por tantos conhecimentos que nos foi repassado agora nessa tarde. Eu estou como professora colaboradora da IAPS 2, a professora Marília, e para a gente, é o primeiro semestre que estou participando dessa atividade, para a gente está sendo um aprendizado muito grande. Só complementar um pouco da inquietação da professora Jandira, e que às vezes também para mim, assim, pensando até pela minha formação da geografia, pensando no Milton Santos e no contexto que nós vivemos hoje, dessa questão da era digital, né, do afastamento das pessoas, talvez seja o momento realmente da gente repensar, porque ao mesmo tempo que antes agora nós estamos questionando que a gente não pode estar juntos, mas antes isso não estava acontecendo também. Cada pessoa no seu espaço, com o seu celular na mão, o não olhar para o outro. Talvez esse momento que estamos sendo impostos a ser colocados enquanto educadores, né, e enquanto pessoas, enquanto humanos, vai fazer a gente fazer uma reflexão quando o normal, que não vai ser normal, retornar. E que essas relações, né, dessa relação mais próxima com nós, enquanto seres humanos, elas sejam realmente resgatadas. Até porque, como, né, Paulo Freire fala, a questão do processo de aprendizado ele não se dá se não for pelo meio do afeto. A afetividade também ela pode ser transmitida de forma virtual, mas eu acho que é necessário ser criada um vínculo que antecede. Mas eu acho que é isso. Nós vamos aprender com esses recursos, com esses momentos, e agradecer a todos pela oportunidade, a professora, aí, pela apresentação. Mais alguém? Bom, já temos 2 horas que estamos juntos aqui, né? Foi muito agradável. Gostaria muito de agradecer a professora Ada, né, por compartilhar
suas experiências, foi muito rico para nós conhecer, né, as práticas dela, né, as suas reflexões. Eu quero enfatizar que nós teremos certificado de participação das oficinas, nas oficinas desse programa. Já estamos trabalhando, né, na próxima oficina, e nessa organização, e vocês vão ter informações o mais breve possível, tá? Então, agradecemos a presença de todos. Mais uma vez, nossa gratidão à professora Ada. Uma boa tarde, um bom final de semana para todo mundo. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde para todos. Obrigado a todos também. Obrigada, boa tarde. Parabéns. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Tchau, gente. Colegas. Tchau. Parabéns, MPS, pela iniciativa. Excelente. Parabéns. Todas essas oficinas, excelentes. Obrigada, Luciana. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Pessoal, obrigada. Parabéns ao departamento pelas promoções, ok? Tchau. Que bom que vai Muito continuar. obrigada. Tchau para você. Sim. Estão de parabéns mesmo, gente. Muito obrigada. Valeu, Sandra. Acho que eu vou sair também. Obrigada pela oportunidade aí, tá, gente? Obrigada, Rafaela da Algisa. Muito felizes com essa oficina, foi muito boa, muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Bom a gente te continua. ver. Depois, Sim. Se alguém quiser o material, eu passei para o Rafael, ele pode distribuir, né? Ah, que ótimo. Tinha uma pessoa que pediu a bibliografia, eu não consegui exibir, né? Tá ótimo. Ada, obrigada, viu? Excelente. Quem é? Carla, do Departamento de Pediatria. Ah, Carla, tá bom. Depois também, se você quiser, me escreve que eu mando para você na hora, tá bom? Tá, joia. Obrigada. Tchau. Vou sair então. Tchau, gente.